Bom, pessoal, tem uma discussão. Fui fazer uma live e o educador presente me perguntou: e a formação das crianças? Como é que você vê para esse futuro? E aí o que acontece? Existem perguntas que você já respondeu e perguntas que você não respondeu. Aí eu fiquei pensando naquilo. Dei uma resposta meio barro, meio tijolo, não fiquei satisfeito. E aí fiquei pensando, né? Então eu acho que de uma determinada idade para frente, a discussão entra no digital. É uma discussão que vai abarcar as tecnologias. Mas quando a gente fala de criança, eu acho que a discussão não é se a gente vai ser presencial ou à distância. Essa discussão é uma discussão em aberto. Eu acho que a questão não é essa. Se você pegar, esquece tecnologia, vamos pegar a conjuntura de um determinado país, vamos pegar a situação de Cuba. Cuba é um regime centralizado, que tem uma liderança muito marcada, como é a Coreia do Norte, e tem um modelo de educação total. Todo mundo vai para a escola. Aquela escola, o viés daquela escola de Cuba é um viés de educação que necessariamente vai formar as crianças para a padronização. As crianças serão formadas numa padronização para que, quando elas forem adultas, elas não se sentirem chocadas com o modelo que está implantado. Elas não pode haver uma incompatibilidade com a educação que elas vão ser preparadas para aceitar o ambiente que está funcionando ali. Então você vai ter um viés centralizador, vai ter um viés padronizador. E aí você tem uma série de ferramentas educacionais, né? Filosofias educacionais na direção da padronização. Você vai incentivar a memória, você vai incentivar a repetição, você vai incentivar, né, a baixa autonomia, a baixa inovação, para a aceitação da continuidade. Então, vai haver um fluxo nessa direção. Se você tem um país que tende para uma descentralização, força do indivíduo, Estados Unidos, por exemplo, você tende, Dinamarca, por exemplo, você tende a uma educação personalizadora. Uma educação que você vai trabalhar a personalização e vai incentivar a autonomia, a criatividade, a inovação, o questionamento das autoridades para você poder trabalhar numa sociedade com mais autonomia. Então você tem como se fosse assim uma estrada, e você tem num determinado ponto da estrada, né, aquela alavanca que, se você trazer para o trilho vai para uma direção. Se você jogar para frente, ele vai para outra. Então, você tem duas tendências, no caso da educação infantil, você tem duas tendências. Uma tendência em direção à padronização e uma tendência em direção à autonomia, à personalização. Então isso não tem a ver com digital, isso não tem a ver com revoluções midiáticas. Isso é uma coisa específica que vai variar de país para país. Quanto mais o país ele for centralizador, mais você vai ver a educação padronizadora como uma tendência. Não estou dizendo que não há exceções, né? Mas como uma tendência, um incentivo a esse tipo de educação e vice-versa. Muito bem. Quando a gente tem revoluções midiáticas, nós estamos falando. Aí, quando a gente está falando de país, nós estamos falando de conjuntura. Aí nós estamos falando de ideologia, nós estamos falando, né, de ambientes de sobrevivências localizados. Quando a gente tem revoluções midiáticas civilizacionais, você tem uma mudança estrutural e você tem uma macro tendência, que aí já não é de país, de região. Você tem uma macro tendência hoje para a descentralização, em função das novas mídias. Então você cria uma sociedade que rapidamente, o que o pessoal chama de novo normal, rapidamente se vê dentro de um novo normal, em que as pessoas passam a ter acesso à informação, passam a poder comentar, abordar coisas e tudo. Então você tem um macro viés educacional na direção da descentralização. E aí há uma macro tendência de você incentivar a educação personalizadora,
uma educação para a autonomia, de maneira geral, global. Você vai ver isso em todos os lugares. Aí o que acontece nesses momentos? Você vai ter uma visita aos educadores pró-autonomia, eles renascem das cinzas, eles são incentivados, e há uma releitura destes educadores para uma atualização desses pensamentos para o novo momento do digital. É este ambiente de diálogo que vai acontecer na educação, quando a gente fala de educação das crianças. Fundamental para a segunda etapa, quando as crianças já estiverem já com uma certa idade, que elas já têm capacidade de acessar equipamentos, e no momento que elas acessarem os equipamentos, aí você tem uma segunda discussão de como é que vai ser o repasse de conhecimento. Uma coisa é a preparação filosófica da estrutura que vai para a criança. Viés personalizador e o padronizador. Ou personalizador ou padronizador. Aí um segundo momento, quando eles começam a acessar tecnologias, né? Hoje é livro, professor em sala de aula, e amanhã vai ser plataformas. Aí é um segundo diálogo, um outro debate, mas precisa dessas crianças estarem filosoficamente preparadas para viver num mundo inovador. Essa é a discussão, e eu acho que eu responderia dessa maneira se fosse perguntado de novo, né? Esse tema da educação e a análise do futurismo competitivo em vários setores faz parte da nossa escola. Nós estamos hoje comemorando a entrada na quarta imersão. Na quarta imersão você tem a formação, que é tomar conhecimento da nossa narrativa, do futurismo competitivo bimodal, e você tem, além disso, uma série de atividades em paralelo, como se fosse assim, aulas, não seria aulas, né? Atividades paralelas, leituras bimodais, debates bimodais, produção de textos bimodais. Então você vai fazendo, a pessoa que já fez a formação, ela faz essas atividades paralelas e pode acessar a formação também. Fico contente porque já temos pessoas que já estão na quarta imersão e continuam na escola, ajudando a gente a pensar o futurismo competitivo, a pensar, entender o futuro com menos emoção, né? E aí eu quero convidar vocês a vir fazer essa imersão. A novidade de hoje, para o pessoal de dentro da escola, que já está recebendo meus artigos de fora, é que nós estamos aí com a nova versão do livro Civilização 2.0, Por que e Como, desculpe, esse é o nome do livro antigo, né? Por que estamos sendo obrigados a imitar as formigas. Estamos na terceira edição. O Antônio Borges fez a revisão do livro, super revisão. Já estamos com a versão da revisão e eu quero te convidar para você fazer parte aí fazer a leitura do livro. Vou te botar o link aqui embaixo, você acessa o livro e você já tem acesso à nossa última versão da narrativa. É a última versão. Inclusive essa teve a participação dos pensadores bimodais, que me ajudaram a melhorar. Se você ainda não está aqui no ambiente da escola, não está recebendo o Zap, não está recebendo meus artigos pelo Telegram, me manda aí uma mensagem. Vou te dar o número, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero participar da melhor escola de futurismo do Brasil. Quero ser bimodal.